Ezequiel era um sacerdote e profeta do povo de Israel, vivendo em uma época de profunda escuridão e desespero. O reino de Judá, já enfraquecido por divisões internas e infidelidades espirituais, sucumbira diante do poderio do Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor. Jerusalém fora invadida. O templo sagrado, símbolo máximo da presença de Deus entre o seu povo, fora profanado e destruído. E muitos israelitas, incluindo a elite e os artesãos, foram arrancados de sua terra e levados como exilados para a Babilônia. Entre esses cativos estava Ezequiel, um homem de linhagem sacerdotal, que agora se via longe do altar onde um dia servira, cercado por uma cultura pagã e por um povo que chorava a perda de sua identidade. A dor da derrota, a humilhação do cativeiro e a saudade de Sião pesavam como um fardo sobre os corações dos israelitas. Muitos questionavam: onde está Deus? Por que ele permitiu que isso acontecesse? A fé que antes os sustentava agora parecia abalada, substituída por um sentimento de abandono e desesperança. Foi nesse contexto de desolação que Ezequiel foi chamado por Deus, ainda jovem, para uma missão desafiadora: ser a voz divina em meio ao exílio. Enquanto o povo via a ruína de suas esperanças, o profeta recebeu a difícil tarefa de transmitir mensagens de juízo, mas também de restauração. Ele não apenas denunciaria os pecados que haviam levado Judá àquela situação, mas também anunciaria um futuro em que Deus, em sua misericórdia, reuniria novamente o seu povo e renovaria sua aliança com eles. Assim, em meio ao vale de ossos secos da história de Israel, Ezequiel se tornou um instrumento de Deus para lembrar aos cativos que, mesmo na Babilônia, o Senhor ainda reinava, e que a esperança, ainda que parecesse morta, um dia ressurgiria. Era um dia como qualquer outro no exílio, à margem do rio Quebar, onde muitos israelitas cativos buscavam refúgio e consolo. Ezequiel, ainda abalado pelo trauma da destruição de Jerusalém e pelo peso de sua vocação, ali estava quando, de repente, o céu se abriu. O ordinário transformou-se em extraordinário e a glória de Deus irrompeu em sua vida de maneira avassaladora. Diante de seus olhos, uma visão divina se desdobrou em cores e formas sobrenaturais. Seres celestiais, majestosos e terríveis, moviam-se com a velocidade do relâmpago. Cada um deles possuía múltiplas faces, de homem, de leão, de boi e de águia, simbolizando a soberania de Deus sobre toda a criação. Rodas dentro de rodas, brilhantes como crisólita, giravam em perfeita harmonia, acompanhando o movimento dos seres viventes, demonstrando que o Senhor não estava limitado a um lugar, mas era onipresente e todo-poderoso. Acima deles, um firmamento cintilante sustentava um trono de safira, e sobre esse trono, uma figura semelhante a um homem, envolta em fogo e esplendor. Era a própria glória do Deus de Israel, que mesmo no exílio não abandonara seu povo. Uma voz ecoou, poderosa como o rugido das águas, chamando Ezequiel pelo nome e confirmando sua missão. Naquele instante, o sacerdote exilado tornou-se o profeta do Altíssimo. Suas palavras não seriam suas, mas as do próprio Deus. Ele seria o porta-voz divino, quer anunciasse juízo contra a rebeldia de Israel, quer proclamasse esperança de restauração. Ainda que as mensagens fossem duras, ainda que o povo resistisse, Ezequiel não poderia calar-se. Seu chamado era claro: diga-lhes, assim diz o Senhor. Assim, comissionado por essa visão celestial, Ezequiel se levantou como sentinela para uma nação quebrantada, levando em seu coração o fogo da palavra divina. Um fogo que consumiria a falsa segurança do povo, mas que também acenderia no futuro a chama da promessa de um novo começo. Em um daqueles dias em que o silêncio do exílio pesava mais que o próprio cativeiro,
o Espírito do Senhor novamente se apoderou de Ezequiel, arrebatando-o em visão. Desta vez, a mão divina o conduziu a um vale imenso e desolado, um lugar de solidão e esquecimento. Ali, estendia-se diante de seus olhos uma paisagem macabra. O chão estava totalmente coberto por uma multidão incontável de ossos ressequidos, espalhados de forma caótica, branqueando sob o sol implacável. Era um cenário de morte absoluta. Nenhum vestígio de carne, nenhum sopro de vida, apenas ossos desconjuntados, secos pelo tempo e abandonados à própria sorte. O vento assobiava entre as caveiras vazias, ecoando um lamento silencioso. Aquele vale era mais que um simples campo de batalha ou um cemitério antigo. Era a representação vívida do estado espiritual de Israel. Assim como aqueles ossos, o povo de Deus estava espiritualmente morto, sem esperança, fragmentado pelo pecado e pelo exílio, esquecido de suas promessas. Então, do meio daquele silêncio sepulcral, a voz do Todo-Poderoso ressoou, cortando como uma espada. Filho do homem, poderão estes ossos viver? A pergunta ecoou no coração do profeta como um desafio à própria lógica. Como poderia a vida brotar daquilo que estava reduzido a pó? Como poderia a esperança renascer onde só havia ruína? Ezequiel, homem de fé, mas também de realismo, não ousou afirmar nem negar. Em vez disso, curvou-se diante da soberania divina e respondeu com humilde submissão: Senhor Deus, Tu o sabes. Suas palavras reconheciam que diante do impossível, só o Criador da vida poderia ter a resposta. Aquele momento não era sobre a capacidade humana, mas sobre o poder de Deus. O mesmo que formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. E assim, no Vale da Morte, começava a se desenhar uma lição eterna. Mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando a esperança se reduz a ossos secos, o Senhor ainda pode fazer brotar vida do nada. A pergunta não era para testar o conhecimento de Ezequiel, mas para prepará-lo, e a todo o Israel, para o milagre que estava por vir. Em meio ao silêncio sepulcral daquele vale de morte, a voz do Senhor rompeu como um trovão, ordenando a Ezequiel: profetiza sobre estes ossos. Dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O profeta sentiu o peso daquele momento solene. Ali, diante daquele mar de desesperança, ele estava sendo chamado a declarar o impossível. Suas palavras humanas seriam o canal para o poder divino. Com coração acelerado, mas movido por uma fé inabalável naquele que o enviara, Ezequiel abriu sua boca e começou a profetizar conforme o mandado do Altíssimo. Sua voz, inicialmente hesitante no ar pesado do vale, ganhou força ao ecoar a promessa de Deus. Ele não profetizava por si mesmo, mas como instrumento do Todo-Poderoso. Então, algo extraordinário começou a acontecer. Primeiro, um sussurro, como o farfalhar de folhas secas, percorreu o vale. Em seguida, transformou-se num ruído crescente. Um estalido ritmado de ossos se movendo, batendo uns contra os outros, como se obedecessem a uma dança cósmica. Os fragmentos espalhados começaram a se aproximar, cada osso encontrando seu par perfeito, reconstruindo esqueletos completos. Mas o milagre não parou aí. Diante dos olhos atônitos de Ezequiel, os tendões começaram a se formar, ligando os ossos com precisão divina. A carne surgiu, cobrindo os esqueletos, e por fim, a pele se estendeu sobre todos eles, completando corpos perfeitos. Era como assistir à criação do Gênesis acontecendo em velocidade vertiginosa. Contudo, algo crucial ainda faltava. Apesar de todos aqueles corpos estarem agora completos, organizados e de pé, como um exército imenso, não havia vida neles. Eles eram como bonecos perfeitos,
mas inertes, sem o sopro vital. O vale, que antes era um cenário de ossos espalhados, agora se transformara num campo de corpos silenciosos, aguardando o derradeiro ato do poder divino. Ezequiel compreendeu então que este era apenas o primeiro ato do grande drama que Deus estava encenando. O Senhor estava mostrando que podia não apenas reunir o que estava disperso, mas também tinha poder para infundir vida onde só havia morte. A lição era clara. A restauração de Israel exigiria não apenas a reunião física do povo, mas um renascimento espiritual completo. O vale silencioso agora estava repleto de corpos perfeitos, mas inertes. Uma multidão sem vida, aguardando o último e mais glorioso ato da intervenção divina. Então, a voz do Senhor ressoou novamente, trazendo uma ordem ainda mais extraordinária. Profetiza ao Espírito, filho do homem. Dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel, tremendo diante da magnitude daquele momento, sentiu o peso da responsabilidade. Ele não estava apenas testemunhando um milagre, estava participando ativamente dele como porta-voz do Criador. Com voz firme, embora emocionada, o profeta levantou-se como arauto do Altíssimo e declarou as palavras sagradas, convocando o sopro da vida desde os quatro cantos da terra. No instante em que as palavras ecoaram no vale, algo sobrenatural começou a acontecer. Um vento impetuoso surgiu de repente, não como uma simples brisa, mas como um furacão de poder divino. Era o próprio Espírito de Deus movendo-se sobre aquela planície de morte. O ar encheu-se de uma energia vibrante, e cada molécula parecia pulsar com a força da criação original. Então, um após outro, os corpos começaram a estremecer. Peitos se levantaram numa primeira respiração, olhos antes vazios brilharam com a centelha da vida, e mãos inertes se moveram. O sopro divino penetrou cada fibra daqueles corpos, transformando cadáveres em seres viventes. Em questão de momentos, o que antes era um vale de morte, tornou-se um campo repleto de guerreiros vigorosos. Um exército imenso, forte e cheio de vitalidade, pronto para marchar. Ezequiel caiu de joelhos, sobrecarregado pela glória do que presenciava. O impossível havia se tornado realidade diante de seus olhos. Aqueles ossos secos, símbolo máximo de desesperança, agora estavam de pé como testemunho vivo do poder restaurador de Deus. O Senhor não apenas reunira o que estava disperso, mas infundira vida onde só havia morte. Esta visão era mais que um espetáculo sobrenatural. Era uma promessa tangível para Israel. Assim como Deus reviveu aqueles ossos, Ele poderia restaurar seu povo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O exílio não seria o fim, mas um novo começo. O sopro divino traria renovação mesmo quando todas as esperanças humanas tivessem se esvaído. Ao final da visão, enquanto o exército revivido permanecia de pé como monumento ao poder de Deus, Ezequiel compreendeu profundamente a mensagem. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer sair deles, ó povo meu. A morte não tinha a última palavra. O Deus de Israel era Senhor até sobre o impossível. Enquanto a cena impressionante do vale ainda ecoava em sua mente, Ezequiel ouviu a voz do Senhor, explicando o profundo significado daquela visão sobrenatural. Filho do homem, declarou Deus, estes ossos são toda a casa de Israel. O profeta compreendeu então que aquele vale de ossos secos representava muito mais do que um simples campo de batalha. Era um retrato vívido da condição espiritual de seu povo no exílio. O Senhor revelou a Ezequiel os lamentos que ecoavam no coração dos israelitas.
Nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Eram palavras carregadas de desespero, pronunciadas por aqueles que se viam como mortos-vivos, separados não apenas de sua terra natal, mas também de qualquer expectativa de futuro. O exílio havia esmagado seu ânimo, e o templo destruído parecia marcar o fim da aliança com Deus. Mas a mensagem divina que se seguiu foi de uma esperança transformadora. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Esta promessa reverberou no coração de Ezequiel como um raio de luz em meio às trevas. O mesmo Deus que havia trazido vida àquele vale de ossos secos estava declarando seu plano de restauração para seu povo. A visão continha camadas profundas de significado. O reconhecimento da condição atual. Israel estava espiritualmente morto, como aqueles ossos secos. O processo de restauração, primeiro a estrutura, ossos se juntando, depois a cobertura, carne e pele, e finalmente o sopro de vida. A promessa final, o retorno não apenas físico, mas espiritual à terra prometida. Deus estava ensinando a Ezequiel, e através dele, a todo o povo exilado, que nenhuma situação era irremediável para o Onipotente. A mesma mão que os havia disciplinado agora se estendia para restaurá-los. A visão servia como antídoto contra o desespero, uma garantia divina de que Ezequiel compreendeu então que sua missão era transmitir esta mensagem de esperança aos corações desanimados. A visão dos ossos secos revividos se tornaria um símbolo poderoso para lembrar ao povo que Deus podia ressuscitar o que parecia morto, restaurar o que parecia perdido e cumprir promessas que pareciam esquecidas. Mesmo quando todas as evidências humanas apontassem para o fracasso, o poder divino podia operar o impossível. A visão dos ossos secos que reviveram ecoava na mente de Ezequiel como um chamado divino impossível de ignorar. Agora, revestido da autoridade de quem testemunhara o impossível, o profeta recebia uma missão sagrada: ser o arauto da esperança para um povo que havia perdido até mesmo a capacidade de sonhar. Entre os exilados à margem dos rios da Babilônia, onde as lágrimas substituíam os cânticos de Sião, Ezequiel ergueu sua voz como um clarim no deserto. Sua mensagem era revolucionária. Ouvi, ó casa de Israel, o Senhor não esqueceu sua aliança convosco. Enquanto muitos murmuravam que Deus os havia abandonado, o profeta anunciava que o mesmo poder que reunira os ossos e soprara vida nos cadáveres, agia agora na história do seu povo. Ezequiel enfrentou o desafio de proclamar esperança em um contexto de profundo desalento. Cada palavra do profeta era como água em terra ressequida. Ele não negava a realidade dolorosa do exílio, mas apontava para além dela. Assim diz o Senhor: eis que vos tirarei das sepulturas do cativeiro e vos farei habitar em vossa própria terra. Sua mensagem equilibrava verdade e graça, reconhecia o juízo divino, mas celebrava antecipadamente a misericórdia que estava por vir. O ministério de Ezequiel se tornou uma ponte entre o juízo e a restauração. Enquanto Jeremias havia profetizado a queda de Jerusalém e Daniel interpretava os sonhos dos imperadores, Ezequiel mantinha viva a chama da identidade israelita. Seus atos simbólicos, desde a representação do cerco até a visão do novo templo, eram sermões visuais que falavam diretamente aos corações quebrantados. Aos poucos, algo milagroso começou a acontecer. Assim como os ossos secos haviam se revestido de carne, os corações endurecidos dos exilados começavam a amolecer. Desespero dava lugar à expectativa, a apatia à preparação. Ezequiel, o sacerdote que se tornara profeta,
testemunhava o primeiro movimento do grande reavivamento que transformaria não apenas a sorte de Israel, mas sua própria espiritualidade. Sua mensagem ecoa através dos séculos como testemunho eterno. Não há situação tão desesperadora, coração tão endurecido ou povo tão afastado que esteja além do poder restaurador de Deus. O mesmo Espírito que soprou vida naquele vale de ossos secos continua a transformar desertos espirituais em jardins de esperança, provando que, para o Senhor, até a morte é apenas um estágio passageiro rumo à ressurreição. A poderosa visão do Vale de Ossos Secos transcendeu seu contexto histórico, tornando-se um farol de esperança para todas as gerações. O que Ezequiel presenciou naquelas planícies da Babilônia não foi apenas uma mensagem para Israel no exílio, mas uma revelação eterna sobre o caráter do Deus que especializa-se em ressurreições. Em cada época da história humana, esse relato sagrado continua a ecoar com força renovada, falando diretamente às nossas próprias experiências de deserto espiritual. A poderosa visão do Vale de Ossos Secos transcendeu seu contexto histórico, tornando-se um farol de esperança para todas as gerações. O que Ezequiel presenciou naquelas planícies da Babilônia não foi apenas uma mensagem para Israel no exílio, mas uma revelação eterna sobre o caráter do Deus que especializa-se em ressurreições. Em cada época da história humana, esse relato sagrado continua a ecoar com força renovada, falando diretamente às nossas próprias experiências de deserto espiritual. Quantas vezes nos encontramos como aqueles ossos secos, espiritualmente esgotados, emocionalmente fragmentados, moralmente desgastados? Quantos vales de desespero já percorremos, onde nossas esperanças jazem espalhadas como ossamentas ressequidas ao sol? Reconhecimento da realidade. Assim como Ezequiel precisou encarar a verdade crua daquele vale de morte, Deus nos convida a reconhecer nossa condição real, sem ilusões ou auto-enganos. O poder da palavra profética. A ordem para profetizar aos ossos revela que a palavra de Deus continua sendo o agente transformador por excelência em nossas vidas. O processo da restauração, a sequência da visão, ossos, tendões, carne, pele, sopro, nos ensina que a renovação divina frequentemente segue um processo ordenado e progressivo. O sopro final lembra-nos que todas as reformas externas são incompletas sem a obra interna do Espírito Santo. Nos dias atuais, quando crises existenciais assolam tantos corações, quando famílias se fragmentam, quando sociedades inteiras parecem moralmente exauridas, a visão de Ezequiel ressoa com urgência profética. O mesmo Deus que, esta narrativa sagrada, desafia nossa tendência ao desespero, confrontando nossa incredulidade com uma verdade incontestável. Para o Deus de Ezequiel, não existem casos perdidos. Se ele pôde fazer um exército surgir de ossos secos, pode certamente. O Vale de Ossos Secos permanece como o maior monumento bíblico ao poder restaurador de Deus. Enquanto houver um só coração quebrantado clamando por renovação, enquanto existir uma única alma sedenta por transformação, a mensagem de Ezequiel continuará viva e atual, proclamando que nosso Deus especializa-se em escrever finais gloriosos para histórias que pareciam terminadas em tragédia. Por isso, quando nos encontrarmos em nossos próprios vales de ossos secos, seja de desespero, fracasso ou perda, lembremo-nos: o Deus de Ezequiel ainda está no negócio de fazer mortos viverem. Sua palavra criadora ainda pode transformar nossos desertos em jardins. E seu sopro vivificador ainda pode converter nosso caos em uma nova criação. Esta é a mensagem eterna do vale. Não há abismo tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar, nem situação tão morta que seu poder não possa ressuscitar.